Olá, sou Liane Risato, sou mentora sistêmica e hoje neste vídeo eu te convido a pensar as estratégias possíveis para ajudar a sua criança a lidar com o luto. A sua criança amada, seja ela seu filho, sua filha, sobrinho, sobrinha, amigo, afilhado, neto, aquela criança que mudou seu comportamento, que tá birrenta, a gente usa esse termo, né? Que tá birrenta, que não quer comer ou tá comendo demais, que tá agressiva, que tá chorona ou que tá quieta, fechada. Essa criança que está te preocupando e que está sendo visitada neste momento por um luto. Tem algo que nós precisamos sempre ter clareza. Tudo que não é dito, as crianças pequenas, elas fantasiam. O que eu não falo, mas a criança pequena, como uma espécie de Wi-Fi super desenvolvido, capta, percebe, tem algo acontecendo, tem sentimentos que estão tomando conta destes adultos. E quando eu pergunto o que está acontecendo, não é nada, tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Porque ela sente, ela percebe. Essa capacidade da criança em perceber o que não está dito, mas está no ambiente, está nas relações, é incrível. Não podemos menosprezar isso. O que eu não digo, ela fantasia. E muitas vezes fantasia sobre ela mesma. É muito simples como a criança funciona e ao mesmo tempo muito complexo. Porque para a criança pequena, tudo é sobre ela ser amada ou não. Tudo gira em torno disso para ela. Então, uma bronca não é apenas sobre uma bronca, é sobre não ser amada por aquela pessoa, a depender do modo como isso é feito, como isso é vivido pela criança. E um acolhimento, uma brincadeira, muitas vezes é sobre ser amada. Tudo gira em torno disso para ela. Então, quando ela percebe uma irritação no adulto, ela não vai pensar como nós adultos pensamos ou já aprendemos ou deveríamos ter aprendido, né? Que quando alguém está irritado, não necessariamente é sobre a nossa relação, não necessariamente eu tenho alguma coisa a ver com isso. Para a criança, ela sempre tem. O que eu fiz de errado? A minha mãe não me ama, isso é culpa minha. Meu pai não me ama, isso é culpa minha. A tristeza dos pais é sempre trazida como culpa, a irritação, a raiva, enfim. A criança está captando, é fato, ela está captando. E muito provavelmente, se ela está vivendo um luto, se ela foi visitada por um processo de luto, pela passagem de alguém amado, importante para ela, você também está, de alguma maneira. Ainda que indiretamente, você também está. E muito provavelmente, diretamente. Então, muitas vezes, a sua dor está muito pesada. Mas falar dela é quase insuportável. E quando a criança te pergunta, o que está acontecendo? Eu não quero falar disso. Eu entendo. Eu já fui visitada por alguns processos de luto. E em alguns deles, minhas filhas também foram visitadas. E muitas vezes a manifestação da dor delas me quebrava.
porque eu não estava sendo capaz de lidar com a minha própria dor, quanto mais com a dor dela, e parece que ver a dor dela era como que me quebrar por dentro em muitos pedacinhos. O que a gente faz nesses casos, normalmente? A gente silencia. Foi o que eu fiz em muitas situações. Silenciei, me fechei. E nesse momento, apesar de não ser a intenção e não ser de forma consciente, eu deixei a minha criança sozinha para lidar com tudo aquilo e ainda fantasiando que a minha dor era culpa dela. Porque eu tô falando que tá tudo bem, mas ela tá vendo que não tá tudo bem. Pois é, ser o adulto da relação não é brinquedo não. Mas nós estamos nesse lugar, eu estou nesse lugar, você está nesse lugar. Nós não podemos fugir, este lugar é nosso. Então o que eu faço? Fale com a sua criança. Para mim mudou tudo. Quando eu simplesmente consegui dizer o que eu estava sentindo e falar sobre isso, a criança precisa que as coisas, os sentimentos, o que está acontecendo seja nomeado, seja identificado, seja reconhecido, seja colocado no discurso deste adulto e nesta relação em uma conversa. Nossa, mas ele é um bebê, ele tem 1 ano e pouco. O radar dele é mais desenvolvido ainda, porque à medida que nós vamos crescendo, nós vamos danificando um pouco esse Wi-Fi tão moderno e tão sofisticado e essa capacidade tão grande de captar o que não está sendo dito, mas está sendo demonstrado e vivido. Então os menores são mais ainda esponjinhas e radares mega sofisticados. Sim, eu preciso dizer para o meu filho, para minha filha, para esta criança, eu preciso dizer, sim, eu estou triste, muito triste, porque esta pessoa não está mais com a gente, neste plano físico. Sim, eu estou com muita raiva disso tudo ter acontecido. E dizer o que você sente, porque à medida que você diz para essa criança o que está acontecendo com você, você vai ajudando ela também a identificar o que está acontecendo com ela, porque você está nomeando os seus, você está limpando para a criança o que é dela e o que não é. Nossa, é muito difícil, é muito difícil. Mas é muito necessário. E hoje, em meio a este processo de luto, é a melhor forma de você demonstrar o seu amor pela sua criança. É colocar a sua dor no campo do discurso, falar para ela. E assim, quando a sua dor estiver neste campo, nesta relação, colocada, sem esconder, sem fingir que tá tudo bem, sua criança, ela pode relaxar. Porque não é sobre ela. A mamãe disse que é isso que está acontecendo. A titia disse que é isso que está acontecendo. Um outro aspecto importante demais para a criança é que esta pessoa possa continuar existindo. Nós adultos temos muitas vezes o ato de não vamos falar, porque a dor é tão grande, a gente não fala mais dessa pessoa. A gente fica uma coisa proibida ali nessa família, nessas relações, e fica meio que uma coisa... Não, essa pessoa precisa continuar existindo para todos vocês. Porque, de fato, em todas as histórias compartilhadas, no amor compartilhado, nas memórias, ela continua viva. E ele continua vivo. Esta pessoa que fez a passagem precisa continuar. A criança precisa conseguir integrar essa vida e essas memórias e essa força desta pessoa. Isso é muito necessário para você também. E percebe o quanto a criança, ela nos ajuda a viver tudo isso.
se a gente simplesmente se permitir olhar para esta criança, ler esta criança e permitir também que a dor dela tenha espaço. Por mais que ela não seja capaz ainda, talvez por ser muito pequena, de organizar isso e de falar sobre isso de uma maneira mais racional, ela está sentindo, ela está vivendo, ela está absorvendo o que vocês estão sentindo, o que vocês estão vivendo, e ela tem a dor dela. E o quanto é importante eu, como adulto, ajudá-la a colocar esta dor para fora. E também organizar esta dor, nomear esta dor e permitir, autorizar que ela sinta tudo isso. Cuidado, porque muitas vezes a nossa dor de adulto engole a dor da criança e não sobra espaço para a dor dela. E aí são os sintomas, né, que a gente falou no começo do vídeo. Agressividade, impulsividade, agitação exacerbada, irritabilidade, desobediência, se a gente quiser usar esse termo, ou dificuldade em cumprir os combinados, em dialogar, questões alimentares, ou comendo demais, ou não comendo nada, ou muito seletiva com os alimentos, pesadelos, bagunça no sono, tudo isso podem ser sintomas que a criança traz, porque a dor dela não está sendo elaborada, ela não está conseguindo lidar com aquilo sozinha. E muitas vezes, em meio a tanta dor dos adultos, a dor dela nem está podendo existir. Nossa, Liane, você está jogando uma bomba na minha mão. Não, eu apenas estou abrindo os olhos, os nossos olhos enquanto adultos, para tudo isso. Bom, o que eu posso fazer? Primeiro, tudo isso que a gente já conversou, permitir que essas dores existam, nomeá-las, permitir que essa pessoa, por mais que doa, possa continuar existindo na vida de vocês, nas conversas, nas memórias, falar dela, fazer um momento, eu vivi isso algumas vezes e é libertador, se reunir para falar das coisas engraçadas desta pessoa, das coisas que aconteceram, dos dias importantes. São momentos de celebração da vida desta pessoa, muito importantes para todos nós, quiçá para as crianças tão pequenas. Uma outra coisa que é muito possível, e você pode experimentar, conversar com a sua criança olhando nos olhos dela, experimentar dizer: minha criança, eu sou o grande, ou eu sou a grande aqui. Você é apenas a criança. Você é a pequena, você é o pequeno. Pode deixar que as minhas coisas, as minhas questões, a minha dor, eu vou cuidar. Eu dou conta disso. Pode deixar que eu vou resolver tudo isso. E você pode ser apenas a criança e fazer coisas de criança. Brincar, se desenvolver, fazer amigos, aprender, se divertir, ser criança. Experimente falar estas coisas, porque assim você a libera de cuidar de você. Sim, as nossas crianças têm um amor tão gigante por nós, um amor tão abundante, que normalmente o impulso delas é cuidar da mamãe, é cuidar do papai. E às vezes eu faço isso não dormindo, às vezes eu faço isso não comendo, às vezes eu faço isso seguindo a mamãe, talvez para a morte. Talvez uma parte sua possa ter ficado com essa pessoa que morreu e possa ter desejado ardentemente, profundamente, morrer também. E essa parte sua que foi para a morte, a sua criança pode também seguir. Então liberá-la de cuidar de você, de cuidar das coisas dos adultos, de ficar ali imersa nessas preocupações, ela ser só criança. Isso pode ajudar muito, muito. Na minha experiência, isso fez toda a diferença e ainda faz.
Respire profundamente. São muitas coisas profundas que nós conversamos neste vídeo que nós colocamos aqui. Não são só pensamentos, mas são também emoções, sentimentos. E é importante permitir dar um tempo para que tudo isso também possa achar um lugar no seu coração, na sua mente. Bem aquele movimento da água, né? Que ela precisa decantar para separar um pouco o que é a sujeira, o que é a água. Dê um tempo para você. Não se exija mais do que você já está se exigindo. Tudo isso é para ajudar, não é para te colocar mais ansiedade, mais responsabilidade, mais culpa. Então, apenas respire, soltando tudo que não foi possível até agora, tudo que não foi visto até agora. E acolhendo na inspiração tudo que vai ser possível de ser vivido. Quando você estiver pronto, quando você estiver pronta de ter essas conversas com a sua criança. Mas se respeite acima de tudo, porque isso também é uma grande aprendizagem para sua criança. Ver como você está lidando com as suas emoções, como você está cuidando de si mesmo. Um outro jeito também, e aí um pouco mais mental, de ajudar a sua criança isso para as crianças um pouquinho maiores que já têm uma oralidade, né? Já falam, já tem essa capacidade de verbalizar. É você ajudá-la do que você está com medo, o que você está sentindo. Os medos, principalmente os medos, os pensamentos, as preocupações. O que de pior pode acontecer nisso, sabe? Fazer esse exercício de o que de pior pode acontecer. E aí, deixa a criança falar tudo que ela está pensando. Por favor, apenas não diga, para com isso, que besteira. Não, se for para ir nessa linha, é melhor nem entrar na conversa. A pior coisa para nós, tanto adultos quanto crianças, é ter as nossas emoções, os nossos medos, os nossos sentimentos inviabilizados e desmerecidos e sem espaço para acontecer. Então, apenas deixa falar, acolha, deixa falar. E depois ajude a dizer, e como a gente vai resolver se isso acontecer? E essa outra situação, se acontecer, como a gente vai resolver? Como a gente pode resolver juntos? Porque é juntos, nós estamos juntos. Essa certeza a criança precisa ter o tempo todo. E vá fazendo esse exercício. Para que os medos que estão assim gigantes possam ir se dissipando, diminuindo e se resolvendo aos pouquinhos. Então, desejo que você possa se acolher, você possa acolher a sua criança e juntos, vocês possam ir liberando essas emoções, ir lidando com esse luto e deixando e permitindo que essa pessoa amada possa cada vez mais continuar viva em vocês, nas memórias, nas conversas, no dia a dia, e que as conquistas, as celebrações, as alegrias possam sim acontecer no tempo que vocês estiverem prontos para isso. E quando elas acontecerem, que ao invés de culpa e de não autorização para viver tudo isso, que vocês possam celebrar por ela, viver plenamente por ela, se alegrar por ela, em honra à vida dela. Paz e bem é o que eu desejo para você e para sua criança.